Estamos aqui de volta para apresentar o nosso programa semanal São Caetano Urgente. Sabe o nosso objetivo? Aqui é ajudar você. O nosso objetivo é ajudar você e todos os munícipes de São Caetano do Sul. E hoje eu tive o prazer de receber o Marcelo Bessa. Ele é surdo e vai falar de inclusão social, vai falar de assuntos muito interessantes ao nosso município. Boa tarde, senhor Marcelo. Olá, meu nome é Marcelo, meu sinal é esse. Eu sou professor, educador de Libras. E aqui eu mostro a minha língua, né? É através das mãos. O valor que a minha mão tem, que é através dela que eu me comunico. Mas, e aí, como que vocês vão me entender? Por isso eu tenho uma intérprete aqui do lado, o nome dela é Cássia. E ela vem trazendo para vocês a voz, para que vocês possam entender aquilo que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Para que vocês possam ter um bom entendimento. Estou me candidatando a vereador. Peço o apoio de todos vocês, para que vocês estejam comigo nessa jornada, que possamos estar unidos, fortes. Todas as pessoas, as famílias das pessoas com deficiência, o quão importante que é e o quanto eu amo estar com as pessoas. Por exemplo, pais de pessoas com deficiência, pais de autistas, famílias que às vezes se sintam desprezadas, que não têm seus direitos valorizados. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o quanto estou com vocês, me preocupo e agradeço por vocês estarem comigo nessa. E agora eu quero perguntar ao Marcelo, nós já sabemos quem é ele, né? Algumas perguntas aqui. Marcelo, fala uma coisa para nós. O ABC é considerado uma região desenvolvida. E como você avalia a situação dos deficientes na região? Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite, o convite do Jorge, eu estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês. Em relação à primeira pergunta do desenvolvimento, né, da nossa região do ABC e sobre o paralelo do desenvolvimento das pessoas com deficiência, infelizmente, quando a gente vê essa comparação do passado com o que a gente vive hoje, em mais ou menos a gente vê um progresso, uns 4 anos mais ou menos, a gente vê que a gente não progrediu em nada, né? Algumas áreas se desenvolvem, mas outras coisas não. Então, de uns 4 anos para trás, a gente vê que não se parava o desenvolvimento em relação às pessoas com deficiência, né? A gente vê que era bem melhor. E hoje, com o passar do tempo, infelizmente, a gente vê se perdendo um pouco a área das pessoas com deficiência, tem se tornado mais difícil. A segunda pergunta, Marcelo, é a seguinte: existem leis que obrigam as empresas a preencher cotas com deficientes. Agora me fala uma coisa, isso ajuda ou atrapalha? Essa pergunta é uma boa pergunta, né, em relação à lei de cotas. Essa lei já existe há um tempo, né, aprovada em Brasília, é uma lei que veio de forma federal, todo o Brasil deve cumprir. É uma proposta em que quando as empresas olham, elas sabem que elas têm que cumprir e têm que incluir as pessoas com deficiência. Mas são todas as pessoas com deficiência, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, enfim. O que a gente vê é a desproporção das pessoas que não têm deficiência dentro do mercado de trabalho e a minoria que são as pessoas com deficiência. Apesar da capacidade, da habilidade, do conhecimento dessas pessoas, elas acabam não sendo incluídas, né? Então, as pessoas que não têm deficiência acabam não acreditando na capacidade daquelas que têm deficiência, né? Então, a lei de cotas, eu concordo, é importante, porque com isso elas se incluem, podem mostrar para o mercado de trabalho o quanto elas podem fazer, né? Então, se caso a empresa não cumpre e não aceita, não quer que as pessoas com deficiência entrem, é porque elas estão perdendo a oportunidade, às vezes, de conhecer, né? As pessoas são muitas vezes formadas,
já têm prática, são profissionais habilidosos, né? Então, todas as pessoas com deficiência, elas têm capacidade também de participar do mercado de trabalho e concorrer. Mais uma pergunta. Qual é a importância da acessibilidade na área da saúde e educação aqui no município de São Caetano? Boa pergunta, uma boa pergunta. A inclusão social e acessibilidade é de grande importância. A inclusão não se resume a uma coisa, né? A inclusão, a acessibilidade, ela tem diversas áreas em que a gente ainda precisa lutar e ir atrás. Então, a gente vê a dificuldade que já vem de muito longe, né? De muito tempo atrás. Antes, fazendo um paralelo, de muito tempo atrás, a gente vê que algumas pessoas com deficiência, elas tinham mais possibilidades do que hoje na região de São Caetano, né? Eu estava aqui, né? Eu vivia aqui, eu sabia do que a gente vivenciava. O que me preocupa é o porquê hoje a gente não tem mais a acessibilidade que a gente tinha antes, que a gente vinha construindo, né? É muito difícil. Eu mesmo já encontrei com várias pessoas que têm deficiência e eu pergunto para elas, né? E todos nós temos a mesma opinião, né? Por dentro a gente se sente perdido, né? É como se a gente tivesse perdido muito do que a gente também já tinha. Então hoje a gente não vê nada sendo movimentado para que as pessoas com deficiência tenham acessibilidade, inclusão. Então, o resultado disso é que a gente só tem limitações, né? A gente está limitado dentro da nossa cidade, né? Porque não tem acessibilidade. Vocês, às vezes, podem pensar, né? Tem poucas pessoas com deficiência, só tem um surdo. Não, nós somos em muitos. Somos muito surdos e a gente se sente limitado, né? Por dentro, a gente se sente totalmente como se fosse destruído, né? Porque é a nossa vida, a gente precisa ser incluído, fazer parte da cidade. Marcelo, em termos de representação política, os deficientes são bem representados aqui em São Caetano do Sul? Essa pergunta é muito importante, né? Sobre a representatividade das pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala de deficiência, quem está à frente geralmente não possui deficiência nenhuma, né? Então, quando a gente se une, pessoas com deficiência ou não, ou qualquer deficiência, a gente se une em prol de uma causa, um objetivo, a gente vai à luta, vai à frente. Mas, infelizmente, quando não tem nenhum de nós lá representando, a gente não é visto, né? Então, é como se a gente não existisse. Então, por isso que eu acho o quão importante é a gente conhecer, por exemplo, o grupo das pessoas com deficiência, ter representatividade. Então, uma pessoa com deficiência física, por exemplo, dele falar, dele representar, mostrar o quanto é capaz, e as pessoas conhecerem, né? Ele representar, né, o grupo dele. Então, as pessoas com deficiência visual, as pessoas surdas, enfim, o quanto essas pessoas, elas trazem significado pra gente, né? Então, infelizmente, os representantes não têm empatia, porque eles não sabem, né, o que é conviver dentro, né? Então, a gente não se sente representado. Então, o que eu penso é da gente ter alguém que os represente mesmo. Trazer pessoas que têm deficiência, trazer pessoas que são capazes, né, para representar, trazer informação para todo mundo, né? É extremamente importante e isso seria maravilhoso, né? Termos essas pessoas como representantes, né? É um sonho que eu tenho de imaginar pessoas com deficiência à frente de tudo isso, né? Me fala uma coisa, Marcelo, olha, muitos deficientes evitam trabalhar por problemas de locomoção e porque também perderiam as pensões do INSS. Como mudar isso? Uma boa pergunta, né? Primeiro, em relação à mobilidade, né, das pessoas, e também nós temos a pergunta sobre o LOAS, né?
sobre os benefícios, INSS, aposentadoria, que os deficientes têm medo de perder. Então, em relação à mobilidade, aqueles que têm medo de irem ao trabalho devido à condução, etc., nós temos que pensar em estratégias de transportes adaptáveis. Esses transportes não seriam só, às vezes, para um trabalho, mas seria também para levar a um hospital, levar para cultura e lazer, esportes, enfim, né? Nós temos que pensar em transportes que sejam adaptados na cidade para que essas pessoas possam se locomover. Então, por exemplo, pessoas com deficiência visual, muitas vezes têm dificuldade, né, de se dirigir para algum lugar, não encontra um transporte necessário, a gente também pode fazer isso, né? Transportes adaptados para as pessoas com deficiência se locomover. E agora, em relação à aposentadoria, ao medo de perder algum benefício, existem regras, né, que já estão prontas em leis, de dependendo da aposentadoria ou do benefício, ele realmente vai perder se ele entrar dentro do mercado de trabalho, né? E aí vai da escolha da pessoa com deficiência. Mas o meu conselho para essas pessoas é que elas vão ao mercado de trabalho, né? Que elas possam trabalhar, se desenvolver, criar experiências, desenvolver o intelecto. Porque às vezes você fica só aposentado ou com benefício, com medo de trabalhar, você acaba não desenvolvendo na vida, né? Então, eu acredito que a gente tem que trazer estratégias para que as pessoas tenham autoestima, sintam-se capazes, mas eu não estou obrigando, né? Isso é uma escolha pessoal, né? Se você quer ou não, mas esse é o meu conselho. E a última pergunta, agora essa é pesada. O que te levou a ser pré-candidato a vereador aqui na nossa cidade de São Caetano do Sul? Legal, obrigada pela oportunidade. É uma pergunta pesada, que é uma pergunta em que eu me sinto na grande responsabilidade, quando eu me candidato, a poder trazer um futuro melhor para as pessoas, para os munícipes, né? Essa é a primeira vez que um candidato surdo em São Caetano vem tentar representar a classe das pessoas com deficiência, né? Então, o meu propósito maior é que eu possa ajudar, de alguma forma, melhorar. E ter o apoio também das pessoas, sendo elas com deficiência ou não, né? Eu vejo o quanto nós estamos, às vezes, tendo limitações, a gente não consegue as coisas. E essa é uma grande oportunidade de a gente conseguir, né? O grupo das pessoas com deficiência parece que estão, às vezes, atrasados, né? E eu sei que a nossa luta não para. Eu precisei de coragem, né? Agradeço a Deus também que me deu essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui, tentando o melhor para todas as pessoas, para tentar melhorar para as pessoas com deficiência, trazer alegria, trazer felicidade a todos, né? Trazer melhoria de qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Então, eu quero permanecer em contato com essas pessoas, eu quero ajudar, eu quero melhorar, trazer qualidade de vida. Então, a maioria das pessoas com deficiência que se sentem limitados, eles acabam não conseguindo se desenvolver. Eu quero trazer desenvolvimento na cidade através das pessoas com deficiência. Então, agradeço a Deus que me deu essa oportunidade e agradeço a vocês também que estão me assistindo, me dando a chance de poder falar. Toda a sociedade, não só as pessoas com deficiência, idosos, crianças, jovens, pessoas sem deficiência, a todos vocês, que Deus abençoe. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, Marcelo, muito obrigado por ter vindo nesse programa para avaliar e esclarecer muitas coisas. Todo sucesso para você, Deus abençoe. E daqui a pouco, logo depois dos nossos comerciais, voltaremos aqui para falar de programação neurolinguística. Pior que não ler jornal
é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, tudo bem? Você crê nesse livro aqui, ó? Crê! Então tá lá. Eu vou ler um pedacinho só para você, tá bom? Olha só. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Está escrito em Êxodo 20. Você já leu isso aí? Quer santificar o sábado? Está escrito também que se você obedecer ao Senhor, guardando todos os seus mandamentos, todas as nações da terra vai te exaltar. Sabia disso? E nós santificamos sábado, sabe onde? Na Catedral do Brás. Jejum dos impossíveis. Sabia disso? Nós nos reunimos lá, o pastor Almeida ministra uma palavra maravilhosa, exaltando o sábado, que é o dia do Senhor. Eu espero você lá. Pode ser? Um grande abraço, eu aguardo você sábado ao meio-dia ou às 15 horas. Um abraço para você. E agora, depois dos comerciais, nós vamos falar um pouco de neurolinguística. O que é neurolinguística? A gente fala sempre, é espécie de uma âncora para você se lembrar. Neuro é o cérebro. Programação é aquilo que você programa para não dar errado. Por exemplo, você faz uma planilha Excel. Aí deu alguma coisa errada, você volta lá na célula, altera e ajusta, isso chama-se programação. Você se programa para evitar o seu erro. E linguística é aquilo que eu já falei, né? Linguística é os movimentos. Linguística representa o que? Movimentos. E hoje eu quero fazer um adendo aqui muito importante para falar de cliente. Você sabe o que é cliente? Puxa, aquele cara é meu cliente. Há uma mão dupla nessa clientela aí, né? O cliente depende de você, assim como você depende do seu cliente. E para começar, quem é o seu cliente? É aquele que compra feijão lá no meu mercado, né? Também. Mas eu quero dizer um negócio para você, que o seu cliente é aquele que precisa de você para tudo e você tem que servi-lo de tal forma que ele goste do seu atendimento e do seu tratamento. Por exemplo, você sabe que seu pai é o seu cliente? Sabia disso? Você sabe que a sua mãe, que o seu irmão, que o seu cônjuge, são todos clientes, que você tem que tratá-lo de maneira adequada e atendê-lo. Atender é a primeira coisa, tratar depois, que nós já falamos aqui. Então, para que eu devo tratar bem o meu cliente? Para haver reciprocidade. Por exemplo, se o meu pai estiver contente comigo, eu vou estar contente com ele. Não é verdade? Se o meu filho, o meu neto, o meu cônjuge estiver adequado comigo, eu sendo cliente dele e ele sendo meu cliente, essa reciprocidade vai nos ajudar a resolver um monte de coisas. E você vai viver muito mais feliz. Porque a nossa situação, a programação neurolinguística diz que você não é feliz. Você está feliz. E para você estar feliz é momentâneo. Lembra que o Tutankhamon escreveu lá na tumba dele, né? O ontem foi ontem, o hoje é hoje, o amanhã eu crio agora. É isso que está feliz. Aí então, coloque uma coisa, uma âncora na sua cabeça. Quem é seu cliente?
todos aqueles que precisam de você e todos aqueles que você precisa deles. Essa reciprocidade tem que ser mútua. Por exemplo, eu vou comprar um carro na General Motors. Eu sou cliente deles. Depende. Eles dependem de mim também. E se eu resolver ir na Ford, se eu resolver ir na Volkswagen, ele me perde como cliente. Então, é para isso que a neurolinguística ensina você a ter comunicação com todos que te rodeiam. Aquele pai que acha que não depende do filho, sabe o que ele faz? Destrói a família. Porque se ele não for cliente do filho, o filho não for cliente dele, vai distorcer tudo. Que é um case, o meu case, eu falo por mim. A minha família depende de mim. Aonde estiver, o meu filho chega e vem me beijar. Tem 40 anos. Isso aí foi atitudes coerentes entre família. Você não pode destruir sua família. Os meus netos me chamam de vovô 5M. Maravilhoso, meigo, metido, mágico, maluco, porque são todas coisas que eu coloco âncora para ele lembrar de mim. Então é assim que nós temos que nos portar, principalmente com família. Família é básico na nossa vida. Se você não tiver uma família e não viver bem com a família, você também não vive bem, não é verdade? E agora, terminando de falar de PNL, de Programação Neurolinguística, temos aqui o senhor Armando Levi, ele vai falar de marketing digital. E você vai aprender bastante coisa. Fica atento. Olá, aqui é Armando Levi e nós vamos falar agora sobre marketing digital. Vocês viram aí atrás a apresentação do Jorge Jaime Reis, onde ele fala que cliente são todas aquelas pessoas que dependem de nós e que nós dependemos delas. Então eu quero falar agora como você pode usar o marketing digital para aproximar, estruturar, consolidar as relações na sua família. Sim, marketing digital para melhorar as relações na sua família. Muita gente, muito pai, muita mãe, deixam os filhos totalmente soltos na vida, né? Eles vão para a faculdade, eles vão para festas, etc. E os pais não sabem o que está acontecendo com os filhos, ou mesmo onde eles estão. Uma sugestão é que você aproveite essas tecnologias de marketing digital e crie sim um grupo familiar. Você pode criar esse grupo no WhatsApp, né? Você cria lá o grupo e reúne os membros da sua família. Você pode reunir os membros da família próxima, pai, mãe e filhos, ou uma coisa um pouco mais abrangente. Você não pode esquecer que num grupo todo mundo lê tudo. Então, se você quer criar uma coisa mais íntima da sua família mais próxima, pai, mãe e filhos, então limite esse grupo a esse universo. E se você quiser criar um grupo mais amplo, que envolva avós e tios, que nem é bom que eles fiquem sabendo de certas coisas que acontecem na família mais restrita, você cria outro grupo que vai reunir essa família. Por que esse grupo da família é muito importante? É importante porque você pode usá-lo para publicar ali coisas relacionadas a valores, princípios, crenças. Imagine então um vídeo lá da sua igreja que você pode compartilhar nesse grupo familiar para manter as pessoas próximas e integradas aos seus valores, às suas crenças e aos seus princípios, né? Muita gente fala assim, meu filho resolveu se afastar da minha religião, da igreja. Nossa, por que será que isso aconteceu? É simplesmente porque ele não tinha contato com isso. Então, de repente, esse grupo familiar você vai usar para difundir mensagens, princípios e valores que você gostaria que os seus filhos compartilhassem. É muito importante que fique claro que a participação nesse grupo da família é obrigatória. É obrigatória sim. Os seus filhos, eles precisam estar nesse grupo da família. Não é opcional. Se ele quiser, ele participa. Se ele não quiser, ele não participa. Ora,
Ele pode escolher não participar da família? Não, ele está dentro da família. Se ele não gostar, se ele não quiser ver, se ele não quiser compartilhar ou curtir, isso é problema lá dele. Mas é importante que ele faça parte, sim, do grupo familiar, que ele veja o que está acontecendo com os irmãos, com o pai, com a mãe, novidades, a promoção do pai, a promoção da mãe, uma receita, por exemplo, que a mãe tenha curtido, tenha gostado, que ela resolva publicar no grupo. E com isso, com esse relacionamento digital, você vai mantendo a família estruturada em tempos muito difíceis, como os que a gente vem vivendo hoje, de distanciamento, filhos estudando longe ou trabalhando longe. É importante que você crie esse canal para aproximá-los, né? Como o Jorge falou, cliente é tudo aquele que depende da gente, que a gente depende dele. Então, nossos pais, nossos filhos são sim nossos clientes, e se você está próximo deles, você vai criar uma relação construtiva, positiva, que não contribua para o distanciamento e para a destruição dos elos familiares. Então, você acabou de ver como usar tecnologias modernas de comunicação para manter a família unida, estruturada, compartilhando os mesmos valores e princípios. Né? Um grupo que compartilhe notícias, novidades e até coisas da família maior, o cunhado, o novo cunhado, a nova cunhada, uma notícia de casamento, ou até, infelizmente, uma notícia de funeral ou de morte. É muito importante que as pessoas compartilhem isso, porque isso dá um sentido de unidade, um sentido de proximidade, de família e de valores. Então tá aí a dica, crie sim esse grupo familiar e use para compartilhar tudo aquilo que você acha de bom, de positivo, de maravilhoso. Um abraço e até o próximo programa na semana que vem.